quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou uma serva de Deus que faço a obra do Senhor por amor à obra de Deus. Tenho verdadeira paixão pela obra do nosso Deus. Meu nome é Lúcia Alves Moreira. Ouvi falar do amor de Deus, eu tinha 7 anos de idade. E foi incrível, porque eu morava na roça, no sítio, com a minha família, uma família numerosa de 10 irmãos. E meus pais vieram do Ceará e foram morar ali no sítio, na cidade de Gordes Dourados, e nas proximidades. E quando eu tinha 7 anos de idade, me lembro que eu fui passear na casa de uma senhora e ela falou assim: se você é crente? Eu disse, não. Ela falou assim, se você não aceitar Jesus, você e sua família vai para o inferno. Aí eu fiquei perplexa. É natural para uma criança de 7 anos. Ela disse que eu ia morrer num caldeirão de fogo. Eu cheguei em casa desesperada, né, contando para minha família o acontecido. Hoje eu vejo que ela teve uma intenção de levar a palavra de salvação para minha alma. Mas o que ela não teve, tadinha, era preparação. Ela não estava preparada para me evangelizar, mas ela teve a melhor das intenções. Então, eu creio que a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então, quando ela penetra a nossa alma, ela vai ser motivo de muitas coisas para a gente buscar. Porque, em primeiro lugar, nós vamos buscar a verdade. João 8:32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, quando eu fiquei sabendo sobre o fogo, o caldeirão de fogo, eu fiquei pensando no meu coração, eu quero conhecer o dono do fogo. Esse sim eu quero conhecer, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis. E é nessa tarde que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, primeiramente para mim, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27, diz assim: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. O que Deus ele fala para nós nesse versículo? Nós temos que portar dignamente, tanto sendo visto por alguém, como ausente das pessoas. Por quê? Porque Deus, ele não olha para o lugar aonde você está. Deus olha para o lugar que você quer chegar. Deus interessa investir em você para o lugar onde você quer chegar. Só que Deus é um Deus refinado. Deus nos observa. Porque muitas vezes, quando a gente faz a obra de Deus, é natural estarmos ausentes das pessoas e sentirmos por um momento um desânimo, porque somos carne, somos seres humanos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Porque quando Jesus diz assim: no mundo tereis lutas e aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo é o escape, o ânimo é o nutriente que vem da palavra de Deus,
para que nós possamos nos fortalecer, para que nós não venhamos a cada dia ter aquela fé anêmica. Nós precisamos ter uma fé a cada dia renovada, restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, Ele começa a avaliar o potencial daquela pessoa. Cada ser humano tem um dom, cada ser humano tem um chamado, tem uma área que destaca mais. E ali o Senhor quer fazer algo diferente. Então, quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, o Senhor não vai abrir mão desse pouco, porque Ele já está escolhendo pouco. Então, se você, meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado da parte do Senhor, toma posse, se coloque na posição de Deus, que é Ele que vai te capacitar. Ah, Senhor, mas eu me sinto pequeno, fraco, frágil. Mas o Senhor não escolhe ninguém capacitado, meu irmão, minha irmã. Ele capacita o escolhido. Porque se fosse desta maneira, se o Senhor fosse escolher somente os capacitados, os bancos das universidades estariam vazios. Porque o Espírito Santo do Senhor estaria lançando a rede somente para quem tem nível superior, para quem é mestrado, doutorado em alguma área. Não é assim que o Senhor pensa. Vamos dar uma passeadinha na palavra de Deus. Vamos aqui abrir a palavra em 1 Samuel, no capítulo 16, para provar para você que Deus capacita o escolhido. Deus é que escolhe. A Bíblia diz aqui no capítulo 16, a partir do 14, do versículo 14, 1 Samuel 16, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim para nós, olha que lindo. Saul é atormentado por um espírito maligno, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, belamita, que sabe tocar, que é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha a referência de Davi, a apresentação desse jovem diante de um rei. O rei precisava de alguém que tocava bem. Mas Davi, além dele tocar, Davi era poeta. Davi tocava harpa. Davi fazia composições lindas de salmos. Davi adorava a Deus com devoção. Então, quando Saul ouve falar de Davi, não precisou Davi estar presente para a sua fama crescer, confirmando a palavra de Deus em Filipenses, que a nossa conduta tem que ser boa, tem que ser exemplar, mesmo estando presente ou ausente ao anunciado. Quando o servo anuncia Davi, ele foi além. O rei pediu um homem que tocasse, mas o servo não pôde se conter. Por quê? Porque sempre que passava por Davi, Davi estava tocando, Davi poderia estar cantando. E detalhe, ali estariam os dois em posições opostas. Davi chegaria diante de um rei e foi anunciado total proeza para aquele jovem. Ele não poderia sair nada diferente ao que foi anunciado, porque até então Saul era a autoridade máxima daquela época. Era o rei, teria que ser agradado. Então aquele
soldado, aquele servo do rei, quando anunciou Davi, ele não anunciou qualquer um. Ele já levou a fama de Davi, mesmo antes de Davi chegar ao local. E disse mais: e o Senhor é com ele. Olha que coisa linda, quando ele disse: o Senhor é com ele. Coisa que Deus já não era mais com Saul. Porque Saul, quando ele chegou ao seu reinado ali, ele chegou ao ponto de achar que ele já era Deus, já não precisava mais de Deus. Aquele orgulho invadiu a terra do coração de Saul. E Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de ação, de poder. Mas Deus não suporta o orgulho do homem. Deus quer humildade. Deus quer que o homem venha saber que Ele é Deus. Mesmo sendo rei, nós temos que reconhecer que há um Deus todo-poderoso, que vive e reina para sempre, ao qual é dado toda a honra, toda a glória, todo o poder. Porque diante do poder de Deus, todo gigante tomba. Aleluia, Jesus. E quando anunciou para Saul a chegada de Davi, já tombou um gigante dentro de Saul. Por quê? Porque ele poderia muito bem não aceitar, por Davi ser um jovem, e ele ser um homem maduro, rei, um homem maduro, um homem eloquente, experiente, um homem que tinha uma patente a zelar, estava na dependência de um jovem tocar para ele, para que ele pudesse ter paz. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, sai do coração, a única coisa que o homem consegue é tribulação. A tribulação invade, os espíritos malignos imperam e se acham dono do ambiente e invade o espaço. E se não é a misericórdia de Deus, ninguém chega a lugar nenhum. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que ele manda buscar Davi. Por quê? Porque somente o anúncio de Davi trouxe confiança para Saul. A partir do momento que Davi foi anunciado nos aposentos do rei, porque o rei ali estava refém daquele canto, aquele quarto real, se transformou num quarto atormentador. Porque o diabo, o espírito do mal, meu irmão, minha irmã, quero te dizer, você que está assistindo, ele não respeita a patente, ele não respeita a autoridade humana, ele não respeita dinheiro, nível cultural e social, mas existe um nome que é sobre todos os nomes, a qual todo joelho vai se dobrar, Jesus de Nazaré. Diante desse nome, todo gigante tomba e todo espírito mal cai por terra. Aleluias. E naquele momento que Davi foi anunciado e que ainda aquele servo acrescentou, e o Espírito do Senhor trouxe segurança para o rei, trouxe certeza para o rei de que ainda existia uma saída. Porque muitas vezes, meu irmão, dependendo do ato do ser humano na terra, o ato infracional de um líder faz com que ele venha se encurralar, faz com que ele venha se esconder. Ao invés de liderar, ele vai se esconder, porque ele não tem coragem de se colocar porta fora, com medo da reação das pessoas. Tem vergonha de sua derrota. Mas naquele momento, o nosso Deus estendeu um manto de misericórdia, levando Davi, aquele menino, que a única função de Davi, por ele ser o filho mais novo de Jessé, ele ficava apacentando ovelhas no pasto. E Davi não estava de olho aos holofotes que muita gente, nos dias atuais, ficam de olho. Davi estava de olho em agradar o coração do Deus de Israel.
o Deus poderoso. E quantas ovelhas ali se alimentavam daquele capim, naquele lugar solitário, aonde ninguém ouvia a voz de Davi a não ser Deus. Ele agradava o coração do Senhor com grande devoção. Aleluias. Deus podia contemplar um adorador que adora em espírito e verdade, aquele que adora sozinho, aquele que não precisa de multidão para aplaudir, aquele que somente para Deus ele adora. Aonde ele estiver, ele adora com a alma. E foi isso que anunciaram para o rei Saul. Filho de Jessé, toca. E detalhe, sabe tocar, é valente e animoso e homem de guerra, sisudo em palavras. Olha a referência positiva, olha a cartilha bonita que foi lida em relação à personalidade daquele jovem. Já imaginou se o soldado passasse ali e falasse assim: tenho visto mesmo o filho de Jessé, tem um que toca, ele é novo, toca bem, mas pensa num barraqueiro. Pensa num rapaz que volta e meia tá tocando, volta e meia tá assim, arrumando confusão, fazendo coisa nada a ver, ou seja, até meio-dia diz que ele louva a Deus. De meio-dia para tarde, ele tá arrumando confusão. De noite, tá acabando com a família, destruindo seus pais e lágrimas. Será que o rei ia mandar chamar a pessoa dessa? 50% bom, 50% só por Deus. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele requer tudo ou nada. Quando Ele mandou ler a cartilha de Davi, aquela cartilha que estava lendo naqueles aposentos reais, sobre o caráter e a conduta do rei Davi, que ainda era rei menino, ainda nem tinha pego a coroa, mas a primeira coroa que Davi pegou chama-se coroa de reputação, boa conduta. Que muita gente tem coroa, que é dada por homem, mas não tem a coroa, que é selada por Deus. A coroa selada por Deus, ela é acompanhada de estrela, de boa reputação e conduta inabalável. Davi já portava essa coroa, que foi apresentada diante do rei Saul. Porque quando falaram que ele sabe tocar, é valente e animoso, quer dizer, uma pessoa animada, de bom ânimo, homem de guerra, sisudo em palavras, autoridade. Tem autoridade nas palavras. Gentil presença, quer dizer, uma pessoa simpática. E para fechar, o Senhor é com ele. Olha que coisa linda a reputação de uma pessoa que Deus não olhou onde ele estava. Ele estava lá, apacentando ovelha, lá no isolamento, lá no pasto. Mas Deus olhou onde ele quis chegar e o Senhor o levou a ser rei de Israel. O rei, o qual até hoje a estrela de Davi é lembrada por todo o planeta como um rei que trabalhou segundo o coração de Deus. Como um rei que foi escolhido menino ainda e que desafiou um outro rei quando disse assim, quando se apresentou aquele gigante filisteu, e ele disse que ia atrás daquele gigante filisteu. E verdadeiramente ele foi. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode não ter tamanho, pode não ser grande em tamanho, mas pode ser grande em sabedoria, conhecimento, vida prática. De que adianta? Muitas vezes a pessoa tem N faculdades. É ótimo ser estudado, é maravilhoso, o Senhor se agrada. Mas o Senhor se agrada mais ainda que você venha a fazer tudo o que você puder, porque o que você não pode, quem faz é Jesus. Tudo aquilo que eu e você não conseguimos fazer, quem completa
é o Senhor Deus. Ele completa. E a Bíblia diz que quando Davi chegou naquele lugar, as coisas mudaram. As coisas mudaram por quê? Porque quando chega a palavra de Deus num lugar onde o Senhor envia, algo tem que mudar. Jamais um servo de Deus vai colocar a planta dos seus pés num lugar para aquele lugar continuar do mesmo jeito de quando a pessoa chegou. Algo muda naquele lugar. Por quê? Porque o nosso Deus garante a vitória. Não é o homem que garante nada. Quem garante é Deus. Ele sim tem o poder, a força e a arte de trabalhar. Porque Deus é refinado e conhece o potencial e a fraqueza de cada ser humano. Aonde você quer chegar? Se coloque na posição que quem te leva é Jeová, Todo-Poderoso. Ele leva. Ele é aquele que tira do monturo o pobre necessitado e senta na mesa dos príncipes para provar que Ele é Deus. Aqui no 23, no versículo 23 do capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha que coisa tremenda. A presença do homem de Deus, da mulher de Deus, significa muita coisa, meu irmão, minha irmã. Quando se faz a obra de Deus em espírito e em verdade, significa muita coisa. Porque eu sempre digo uma palavra: diante do poder de Deus, não tem gigante que não tomba. Não existe. Porque a Bíblia diz que quando o Davi foi enfrentar o gigante Golias, porque o primeiro gigante que ele enfrentou foi nos aposentos do rei. Já pensou se Davi tocasse e nada acontecesse? O rei tinha autoridade para mandar matar. Porque era assim que funcionava. Não presta para o rei, manda sacrificar. Mas ali Davi estava em nome do Rei dos Reis. O Deus, aquele que vive e reina para sempre. E a Bíblia diz que quando Davi tombou o gigante da alma de Saul, porque um dos maiores gigantes da vida do ser humano chama-se falta de paz. O ser humano que não tem paz, ele pode exercer a patente que for na terra. Uma das mais influentes de suas patentes, renomadas, reconhecidas. Mas se ela não tiver paz, o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré, não consegue exercer absolutamente nada. Porque quem tem paz não tem rumo, não tem objetivo. Sem objetivo não existe conclusão. Sem conclusão não existe obra realizada. E a Bíblia diz que o primeiro desafio, o primeiro gigante que tombou, foi do coração do rei Saul. O outro gigante estava fácil. Gigante Golias, filisteu, que apareceu no arraial do povo de Israel. Lá vem Davi novamente tomar aquele gigante. Mas ele não foi sozinho. Por que Saul não tombou o gigante que estava dentro dele, o espírito mau que o perturbava? Porque o primeiro que ele abandonou foi Deus. E quando nós abandonamos o nosso Senhor, nós já estamos com um gigante muito grande dentro de nós. Chama-se o inimigo. Aquele que vem para aterrorizar, para amedrontar, para fazer o crente se esconder, recuar, quando ele precisa avançar. Quando ele rejeitou o poder de Deus e ficou com o poder próprio, foi onde ele caiu. Sabe por quê? Porque uma palavra muda muito, mas um gesto arrasta multidão.
Quando nós estamos lendo a cartilha do Deus de Israel, nós estamos lendo a cartilha da vitória, do poder. Quando é a nossa cartilha, nós temos que pedir misericórdia para Ele, para que Ele venha abençoar a nossa história. Não foi o que aconteceu com Saul. Saul resolveu ler a cartilha própria da usura, do orgulho, do eu. Foi onde ele caiu. O ser humano com eu, egoísta, soberbo, não chega a lugar nenhum. Porque o líder, o grande líder que se preza, ele tem que ser humilde. O líder, ele tem que ler a cartilha da fé, a cartilha da autoridade, a cartilha da humildade, a cartilha, sabe de quê? Que ele tem que ler o tempo inteiro? De humildade. Essa tem que ler. Por quê? Porque o líder atrai massa. E a cartilha final que o Senhor pede. A de humildade você tem que andar com ela lado a lado, porque a partir do momento que você perde essa página, você já perdeu 80% do reinado, do seu ofício. Porque junto com a humildade vem uma aliança de comprometimento da sua obra, do seu ofício, o qual você foi chamado. Para a área que você vai liderar, você tem que ter comprometimento. Você tem que pegar o ofício e exercer. Exercer com vontade, com garra. Porque Deus vai te levar aonde você quer chegar. A Bíblia diz que Davi, quando ele chegou no arraial, ele chegou querendo vencer. Ele já chegou profetizando aquele gigante Golias que ele ia vencer. Porque a palavra, meu irmão, a palavra tem poder. A palavra do ser humano tem poder, sabe por quê? Porque a palavra é o sopro de Deus nas nossas vidas. Nós somos uma matéria que tem um sopro de poder, que é o sopro do nosso Deus. Então toda palavra liberada. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: se você for falar, pense 10 vezes. Se 10 for pouco, pensa 20. Porque no caminhar do pensar, você pode mudar a fala e as coisas se resolverem de uma maneira mais branda. Porque a palavra não é como o elástico, não. O elástico bate e volta. A palavra bate e fica. E fica para fazer nada. Fica para algum objetivo. Então nós temos que vigiar a palavra. Que tipo de palavra anda passeando nas nossas línguas? Se é palavra de poder, se é palavra de fracasso, de derrota, temos que vigiar. A Bíblia diz que quando o Davi vai pelejar com Golias, ele não podia ir sem autorização do rei. Sendo que ele já tinha tombado o gigante do espírito mal do rei. Mas mesmo assim, jovem é jovem. Se você é jovem e está me assistindo, você sabe que é difícil o primeiro emprego. Porque não tem experiência, o currículo ainda é um currículo frágil, pouco conteúdo. Então é difícil se apresentar. Mas se você tem potencial e se você tem vontade, você chega lá. Sabe por quê? Porque o querer é poder. Você é aquilo que você quer ser. Davi avisou a Saul que ia lá, atrás do gigante, no 32. No 17, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, Davi falou assim. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra esse filisteu. Olha a certeza desse jovem. Sabe por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho. A partir do momento que você sabe que você tem a companhia do Deus vivo, do Deus de Israel, você nunca vai estar sozinho. Aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele faz questão de honrar seus escolhidos.
seus nomeados. Nós temos um selo do Espírito Santo do Senhor. Aonde nós chegarmos, esse selo de vitória vai na nossa frente. Porque a Bíblia diz, em Salmo 91, versículo 11, que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aleluia, meu Deus. Então tem anjos trabalhando o caminho, abrindo o caminho para eu e você passar, para tomar posse da vitória. Então por que você tem medo? O medo é um inimigo do ser humano. O medo acorrenta a pessoa num canto, num quarto, no isolamento, e não te traz nada. Te traz insegurança, indisposição, dor, tristeza, melancolia, desânimo. São os frutos do medo. Os frutos da coragem é o quê? É o fazer, é o realizar, é o querer, é o buscar. Porque o querer e o buscar é do homem, mas o agir é de Deus. E para isso eu preciso querer, preciso buscar. E falar assim para o medo: medo, quero anunciar que o meu Deus é maior do que você. Porque muitas vezes as pessoas ficam caídas, debilitadas, derrotadas, alimentadas pelo medo. Porque não querem reagir, porque acostumou. Você tem que chegar para o seu problema e falar assim: eu tenho um grande Deus. Não elevar o problema e diminuir Deus. Nós temos que elevar o nosso Deus e diminuir o problema. Porque diante de Deus todo gigante é. A Bíblia diz que Davi foi lá. Lá onde estava o gigante filisteu. E tomou ele. Porque ele não disse que estava em nome de ninguém, a não ser o nome de Deus de Israel, a quem aquele gigante estava afrontando. Então, se você vai em nome de Deus, nós vamos no nome do nosso Pai, do nosso Criador. É no nome dele que nós vamos. Então, a certeza da vitória. Assim que você chega em nome de Jesus, em qualquer lugar, as portas se abrem. Mesmo antes de você sair, as portas se abrem. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que traz a existência aquilo que não existe. Deus traz a existência. Mas sabe qual é o caminho? Fé. A fé é o combustível que leva você rumo ao sucesso. Porque você pode perder amigos, você pode perder emprego, você pode perder dinheiro, você perde muita coisa. Mas se você perder a fé, você perdeu tudo. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe. E eu te provo, vou te contar um testemunho pequeno do que é o agir de Deus no sobrenatural. Quando Ele observa o lugar que você quer chegar. Ele não olha o lugar que você está, mas aonde você quer chegar, o Senhor observa. Há um tempo atrás, há uns 4 anos mais ou menos, Deus colocou no meu coração que eu faria uma viagem. Mas eu não tinha nem dinheiro, nem tinha lugar para ir. Mas Ele disse que me levaria. Eu comecei a ungir uma mala vazia. Eu me lembro, eu fiquei dias e dias passeando com aquela mala dentro de casa, colocava no canto, ungia com óleo, orava, agradecia a Deus. No último dia dessa oração, e era oração sequente, não parava não. Era o tempo inteiro. Porque Deus ia me levar em algum lugar. E aí no último dia eu lembro que eu abri a palavra, caiu em Eclesiastes capítulo 3, onde o Senhor diz assim: Deus nos diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu.